Olá, pessoal! Todo mundo sabe que a independência do Brasil tem como data oficial o 7 de setembro de 1822. Porém, nem todo mundo sabe que a nossa independência foi um processo que começou bem antes e que se estendeu ainda por bastante tempo depois. No vídeo de hoje, vamos trazer algumas datas que contribuíram para esse processo e que até são consideradas como o dia da verdadeira independência do Brasil, mostrando que o 7 de setembro nem sempre foi aceito e até hoje ainda não é unanimidade como a data verdadeira desse episódio tão importante da história do Brasil. Vamos lá. No dia 28 de janeiro de 1808, na cidade do Salvador, capital da Bahia, o então príncipe regente do Reino de Portugal, Dom João, assina o decreto de abertura dos portos brasileiros para o comércio com as nações amigas. Até esse dia, o Brasil só comercializava seus produtos com Portugal. Depois desse dia, o Brasil passou a ter uma relação comercial direta com outras nações, o que representou o início de um processo de independência econômica que teve como consequência posterior a independência política. No dia 16 de dezembro de 1815, na cidade do Rio de Janeiro, que já era a capital da colônia, o Brasil foi elevado à condição de reino unido a Portugal e Algarves. Na prática, o nosso país estava deixando de ser uma colônia. Mais do que isso, estava se tornando a sede, o centro do poder do Império Português. No dia 9 de janeiro de 1822, ainda na cidade do Rio de Janeiro, aconteceu o famoso Dia do Fico. O então príncipe regente Dom Pedro declarou que ficaria no Brasil, contrariando as cortes portuguesas que exigiam seu retorno para Portugal. A permanência do príncipe em terras brasileiras foi fundamental, haja vista que ele se tornou uma figura de liderança, sem a qual Portugal retomaria o controle do Brasil, rebaixaria a nossa nação à condição de colônia, o que com certeza deflagraria conflitos, resultando até mesmo na fragmentação do nosso território. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, o então príncipe Dom Pedro, após ler as cartas de sua esposa Leopoldina e do seu principal conselheiro José Bonifácio, que os aconselhava a romper laços com Portugal, ele teria declarado independência ou morte. De volta à então capital do Brasil, o Rio de Janeiro, Dom Pedro é aclamado imperador no dia 12 de outubro de 1822, dia do seu aniversário. E foi esse o dia que, a princípio, era considerado o dia da independência do Brasil. Mas nem todo o Brasil havia conseguido se livrar de Portugal. Algumas províncias do norte e do nordeste, mais distantes do centro do poder, o Rio de Janeiro, ainda tiveram que pegar em armas e lutar contra forças militares de Portugal. Foi o caso, por exemplo, do Piauí, onde aconteceu no dia 13 de março de 1823 a Batalha do Genipapo, onde pessoas humildes da terra enfrentaram o qualificado batalhão português, que acabou derrotando os brasileiros, mas sofreu baixas que contribuíram para a derrocada dos portugueses na região nordeste do Brasil. Mas nenhuma província brasileira lutou tanto para se livrar dos portugueses como a Bahia. Na Bahia, a guerra começou no dia 25 de junho de 1822, portanto, antes do Grito do Ipiranga, e só veio terminar um ano depois, no dia 2 de julho de 1823, quando as tropas portuguesas, sob o comando do general Madeira de Melo, batem retirada de Salvador. Foi uma luta popular, com pessoas de diversas camadas sociais, negros, livres, escravizados, homens e mulheres como a heroína Maria Quitéria, que pegaram em armas em torno de um objetivo só: expulsar os portugueses. Essa data é considerada como a da consolidação da independência do Brasil, é feriado no estado, é comemorada nas ruas históricas de Salvador e reivindicada pelos baianos como o dia da verdadeira independência do Brasil. Mas algumas províncias não queriam fazer parte do Império do Brasil. Era o caso do Maranhão e do Pará, que tinham relações muito próximas com Portugal. Dom Pedro, então, envia forças navais que ameaçam bombardear as capitais dessas províncias caso elas não aderissem à independência do Brasil. Então, no dia 28 de julho de 1823, o Maranhão, sob ameaça, adere ao Império do Brasil. E no dia 15 de agosto
de 1823, o Pará se torna a última província a integrar o Império do Brasil, também sob ameaça e contra sua vontade. Para que um país seja considerado realmente independente, é preciso que outros países reconheçam sua independência. Como era de se imaginar, Portugal resistiu a conceder tal reconhecimento ao Brasil, pois entendia que estava no prejuízo, haja vista que tinha perdido a colônia que lhe dava mais lucro, e exigiu, para reconhecer a independência, que o Brasil o indenizasse. O Brasil concorda, toma um empréstimo com a Inglaterra, indeniza Portugal, que aí sim reconhece no dia 29 de agosto de 1825 a independência do Brasil. Bom, pessoal, como podemos ver, a independência do Brasil foi realmente um processo com altos e baixos, vitórias e reveses, que teve luta, sangue, suor e lágrimas. Muito diferente do que faz parecer o quadro Independência ou Morte, uma independência pacífica, ordeira, do dia para a noite. Mas afinal de contas, por que o 7 de setembro foi escolhido em meio a tantas outras datas tão importantes quanto? Bom, de acordo com alguns historiadores, entre os quais Lilia Schwarzkopf, São Paulo, pelo seu poder econômico, político, usou da sua influência para reivindicar uma maior participação e um maior protagonismo na história do Brasil. Como o suposto grito do Ipiranga teria acontecido no dia 7 de setembro no território paulista, então São Paulo encampou a ideia de que a independência foi nesse dia, desmerecendo todas as outras datas. Bom, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Curtam, comentem, compartilhem e até o próximo.